Fala galera, bem-vindo ao canal História de Jogadores, e para quem não conhece eu sou Eduardo, narrador desse canal, e hoje vamos contar a história de Nicolas Anelka. Mas antes, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar para seus amigos. E então, bora pro vídeo. Nicolas Anelka Sebastian nasceu em 14 de março de 1979, em Le Chesnay, na França. Sua mãe trabalhava em uma escola de Rambouillet e seu pai trabalhava na administração de Versalhes. Ele tinha dois irmãos, Claude e Didier. Eles tinham uma vida confortável, mas não rica. Na sua infância, seus amigos jogavam bola em um pequeno campo e, segundo Anelka, foi aos 8 anos que ele quis ser jogador, por também seu irmão Cláudio Anelka havia sido jogador, como motivação. Aos 13 anos, a Anelka passou de um teste em Clairefontaine, um centro de treinamento, em um prédio com várias crianças com o mesmo sonho de ser jogador de futebol, onde havia 500 garotos e apenas 26 passavam e 3 a 1 pessoa iam para o profissional. Naquela época, era a melhor sede de treinamento do mundo. Com seu bom futebol, Anelka integrou aos 16 anos as categorias de base do PSG e logo começou a treinar com a equipe profissional. Ele estreou no profissional aos 16 anos na temporada 1996-97, fazendo 10 jogos e 1 gol pelo clube. Em fevereiro de 1997, aos 17 anos, Anelka ingressou no Arsenal, na Premier League, por uma taxa de transferência de 500 mil libras, a pedido do recém-nomeado técnico Arsène Wenger. Suas primeiras oportunidades foram limitadas na temporada 1996-97, mas em 1997-98 ele entrou no time principal após uma lesão longa duração do Ian Wright. Em junho, Anelka foi convocado pela seleção francesa sub-20 no Campeonato Mundial Juvenil de 1997, ficando no grupo B, se classificando em segundo lugar atrás do Brasil, onde foram no mata-mata vencidos do México por 1 a 0 nas oitavas, mas empataram nas quartas contra o Uruguai, levando aos pênaltis e perdendo por 7 a 6. Em novembro de 1997, Anelka marcou seu primeiro gol pelo Arsenal na vitória por 3 a 2 em casa contra o Manchester United. Anelka foi um dos jogadores chave naquela temporada, vencendo a Premier League, também a FA Cup, que acabou sendo campeão, vencendo de 2 a 0 contra o Newcastle, que ainda fez seu segundo gol nessa final, e ainda a Community Shield, vencendo de 3 a 0 o Manchester United. Na temporada 1999, Anelka estreou pela seleção principal da França, por 0 a 0, contra a Suécia em 22 de abril. Ainda ele foi artilheiro do Arsenal na Premier League, com 17 gols, perdendo por 1 gol do artilheiro daquele ano, Jimmy Housebank. Com isso, ele foi eleito o melhor jovem jogador da FWA. Sendo pressionado pela imprensa, deixando-o infeliz, acabou querendo mudar de clube. Pelo Arsenal, ele fez 90 jogos e 28 gols. Uma curiosidade é que ele ficou no 29º lugar no ranking dos 50 maiores artilheiros de todos os tempos do clube. No verão de 99, a Anelka participou das eliminatórias da Euro 2000, marcando 1 gol em uma abertura por 3 a 2 contra a Rússia em sua primeira partida internacional e marcando 2 gols contra a Inglaterra, vencendo por 2 a 0. Depois, Anelka foi para o Real Madrid por 22,3 milhões de libras, se tornando a contratação mais cara daquela época. Mas Anelka não fez nenhum gol em 6 meses iniciais. Mas 5 de janeiro de 2000, ele marcou seu primeiro gol no Mundial de Clubes contra o Al Nassr. Mas o Real Madrid ficou em 4º lugar na competição, onde nesse ano o Real Madrid fez uma boa campanha na Champions League, passando do Manchester United nas quartas, do Bayern de Munique na semi e pela final vencendo por 3 a 0 contra o Valência. Em 22 de fevereiro,
Anelka marcou seu primeiro gol na La Liga no El Clásico na vitória de 3-0 contra o Barcelona. Mas em março, ele foi suspenso pelo presidente Lorenzo Sanz, após se recusar a treinar em um desentendimento com o técnico Vicente Del Bosque. Anelka foi convocado para a Euro 2000, onde a França ficou em segundo lugar na fase de grupos, atrás da Holanda, passando das quartas por 2-1 contra a Espanha e passando da semi por 2-1 contra Portugal, e sendo campeão na final por 2-1. Pelo Real Madrid, ele fez 33 jogos e 7 gols. Em julho de 2000, Anelka assinou contrato com o PSG por 22 milhões de libras. O dono do PSG financiou a transferência, enquanto o patrocinador do time, a Nike, cobriu boa parte dos salários, de 30 a 35 mil libras por semana. Anelka começou bem no começo da temporada 2000 e 2001, foi o capitão do time, mas o time caiu em rendimento. Em dezembro, após uma derrota por 5-1 para o Sedan, Philippe Berro foi demitido e foi contratado Luiz Fernandes como técnico substituto, terminando em nono na Ligue 1. No entanto, Anelka desenvolveu problemas com o treinador. Pela segunda passagem pelo PSG, ele fez 37 jogos e 13 gols. Na temporada 2000-2002, o PSG emprestou Anelka para o Liverpool até o final da temporada. A Anelka contribuiu para o impulso da final do Liverpool, levando o segundo lugar na Premier League. Mas o técnico Gerard Houllier não optou um contrato permanente, pois queria contratar o El Hadji Diouf, mesmo Anelka optando ficar no clube. Ainda, ele foi convocado para a Copa das Confederações de 2001, ficando em primeiro lugar no seu grupo, na frente da Austrália, onde na semi venceu o Brasil por 2-1 e pela final venceu por 1-0 contra o Japão. Pelo Liverpool, ele fez 22 jogos e 5 gols. Na temporada 2002-2003, Anelka foi contratado pelo Manchester City por 13 milhões de libras. Naquela época, foi a maior transferência do clube. No seu primeiro ano, ele foi artilheiro do clube com 14 gols. Na temporada 2003-2004, ele foi também artilheiro do time, com 25 gols. Ainda neste ano, houve a inauguração do City of Manchester Stadium, ou Etihad Stadium. Pelo clube, ele fez 103 jogos e 46 gols. Na temporada 2004-2005, em janeiro, Anelka foi anunciado pelo Fenerbahçe por 7 milhões de libras, ajudando o time a conquistar a Super League em 2005. Pelo clube, ele fez 57 jogos e 16 gols. Na temporada 2006-2007, ele participou das eliminatórias para a Euro 2008, contra a Lituânia, marcando um único gol por 1-0. E em junho também jogou contra a Ucrânia, marcando um gol. Em agosto, Anelka foi anunciado pelo Boston Wanderers por 8 milhões de libras. Anelka se tornou artilheiro do time com 11 gols pela Premier League. Em janeiro de 2007, Anelka afirmou que poderia voltar pelo Arsenal. No entanto, em julho, prometeu seu futuro no time. No entanto, pelo começo da temporada 2007-2008, ele foi anunciado pelo Chelsea por 15 milhões de libras. Pelo Boston, ele fez 61 jogos e 23 gols. Pela Champions, seu time ficou em primeiro lugar na fase de grupos, atrás do Schalke 04. Pelos oitavos, venceu no agregado por 3-0 contra o Olympiacos. Pelas quartas, venceu no agregado por 3-2 contra o Fenerbahçe, mas a semi venceu no agregado por 4-3 contra o Liverpool. E na final, empatou por 1-1 contra o Manchester United, perdendo o Anelka no último pênalti, dando o título ao rival por 6-5, sendo a segunda Champions League para o Manchester United. Em junho, Anelka foi convocado para a Euro 2008, onde enfrentou o primeiro jogo contra a Romênia, mas foi substituído após 72 minutos, e não foi titular nos dois jogos contra a Irlanda e Itália, entrando como substituto. Na temporada 2008-2009,
a Anelka teve um início impressionante, ganhando a chuteira de ouro da Premier League, marcando 19 gols. Ainda ele ganhou a FA Cup, vencendo por 2-1 contra o Everton. Na temporada 2009-2010, ganhando a Community Shield, empatando por 2-2 contra o Manchester United e vencendo por 4-1 nos pênaltis, fazendo em jogos importantes. Em 16 de janeiro, após retornar de uma lesão, a Anelka marcou 2 vezes numa vitória de 7-2 contra o Sunderland. Ainda a Anelka fez 2 gols importantes contra o Wigan Athletic, dando o título da Premier League. Também ganhou a FA Cup, vencendo de 1-0 contra o Portsmouth na final. Na temporada 2010-2011, a Anelka foi convocado para a Copa do Mundo 2010 na África do Sul, mas a França jogou muito mal, empatando de 0-0 contra o Uruguai, perdendo 2-0 contra o México e perdendo de 2-1 contra a África do Sul, terminando em último lugar. Ainda a Anelka foi expulso da Copa. No intervalo da partida do México, a Anelka, após falar para o técnico frases ofensivas, onde passou pela mídia, recusou a se desculpar publicamente. Com isso, posteriormente, foi suspenso por 18 jogos pela seleção. Com os jogadores da França revoltados, a seleção decidiu no dia seguinte, como forma de protesto, não comparecer nos treinos, onde mais tarde Anelka disse que no mesmo dia ele anunciou sua aposentadoria pela seleção. Na temporada 2011-2012, após marcar seu primeiro gol na temporada na vitória contra o West Brom por 2-1, ele não conseguiu fazer gol por 14 jogos adicionais. Com isso, houve pedido de transferência. Pelo Chelsea, ele fez 184 jogos e 59 gols. Em janeiro de 2012, Anelka foi anunciado como novo reforço do Shanghai Shenhua, com salários de 12 milhões de euros. Em 21 de fevereiro, ele marcou seu primeiro gol na sua estreia em um amistoso contra Union Billions. Após uma lesão no tornozelo, em 16 de março, Anelka fez seu primeiro gol na CSL, em uma derrota de 3-2 contra o Pequim. Em abril, Anelka foi nomeado como parte da comissão técnica do técnico Jean Tigana. Ainda em junho, Anelka jogou com Drogba, ex-companheiro do Chelsea. Pelo clube, ele fez 24 jogos e 3 gols. Em janeiro de 2013, Anelka foi emprestado por 5 meses para a Juventus. Sua estreia foi contra o Celtic da Champions League. Ainda ele ganhou o campeonato italiano pelo clube. Ele fez 3 jogos e nenhum gol pela Juventus. Na temporada 2013-2014, em julho, Anelka foi anunciado pelo West Brom Albion gratuitamente, após ser dispensado pelo Shanghai Shenhua. Ele disse que gostaria de encerrar sua carreira no clube. Anelka fez seu primeiro gol contra o West Ham no empate 3-3 em 28 de dezembro, marcando 2 gols no jogo. Mas durante a celebração, ele fez um quenelle, um gesto de mão popularizado por seu amigo Jean Donner, onde foi descrito como uma saudação nazista, onde a FA investigou o caso em 27 de fevereiro em uma audiência disciplinar, baniu Anelka por 5 partidas e multando por 80 mil libras. E ainda teve que fazer um curso educacional, onde no final a FA concluiu que a Anelka não era antissemitismo. Depois, a Anelka anunciou nas redes sociais sua rescisão contratual com o West Brom. Pelo time, ele fez 2 jogos e 2 gols. Na temporada 2015-2016, em setembro, a Anelka foi anunciado pelo Mumbai City. Sua estreia foi em 28 de outubro, em uma derrota de 5-0 contra o Chennai. 5 dias depois, a Anelka fez seu primeiro gol contra o Kerala Blazers por 1-0. Em 5 de novembro, a Anelka marcou seu último gol na sua carreira contra o Delwyn Dynamos por 1-0. Em sua primeira passagem, ele fez 7 jogos e 2 gols. Em janeiro de 2015, a Anelka tinha fechado um acordo com o NAU Sendai. No entanto, foi bloqueado pela Federação Argelina, uma vez que apenas menores de 27 anos a nível internacional podiam jogar, onde posteriormente ele retornou ao Mumbai City,
nomeado como jogador-gerente da equipe em 3 de julho de 2015, onde ele fez 6 jogos e 0 gols pelo clube. No total de jogos em sua carreira foi 738 jogos e 222 gols. Depois de se aposentar, em fevereiro de 2017, Anelka se juntou à equipe técnica de Roda JC da Holanda, querendo ajudar seu amigo e acionista do clube, Alexei Korotayev. Em novembro de 2018, ele se juntou a Lille como treinador de atacantes juvenis.